Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Romanos. Irmãos, nós temos dons diferentes segundo a graça que nos foi dada, ou de profecia, segundo a medida da fé, ou chamado ao ministério para aplicar-se a isso, ou o dom de ensinar para o que ensina, o de admoestar para o que exorta, para o que distribui a simplicidade, para o que preside a solicitude, para o que exercita as obras de misericórdia, a alegria. Que a caridade seja sem fingimento, aborrecendo o mal, aplicando-vos ao bem. Amai-vos reciprocamente com amor fraternal. Honrai-vos uns aos outros. Por vosso zelo, evitai a preguiça. Sede fervorosos de espírito, servir ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverantes na oração, prontos a socorrer as necessidades dos santos, diligentes em exercer a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai-os e não praguejeis contra eles. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Conformai-vos todos no mesmo modo de pensar, não aspirando ao que é elevado, mas acomodando-vos com o que é humilde. Seguido do Santo Evangelho segundo São João, naquele tempo celebraram-se umas núpcias em Caná de Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos às bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. E Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu e tu com isso? A minha hora ainda não chegou. Disse a mãe aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. Ora, estavam aí 6 talhas de pedra postas para servirem às purificações dos judeus, em cada uma das quais cabiam 2 ou 3 medidas. Jesus lhes disse: enchei de água estas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles lhes levaram. Mas assim que o mestre-sala provou a água, mudada em vinho, como não sabia de onde era, ainda que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o bom vinho, e depois de terem bebido bem, então apresenta o que é inferior. Tu, porém, tiveste o bom vinho guardado até agora. Este foi o primeiro dos milagres que fez Jesus, estando em Caná de Galileia. E assim manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Algumas breves palavras sobre a Santa Missa de hoje. Então, segundo domingo após a Epifania, a manifestação, o aparecimento de Nosso Senhor, nascimento mesmo que miraculoso. E hoje temos o Evangelho das bodas, bodas de Caná. Evangelho famoso, conhecido de todos, onde Nosso Senhor transforma, pois, a água em vinho, vindo a faltar, porque durante essas festas matrimoniais dos judeus, o casamento, as bodas, durava
semanas. Então o pessoal comia, bebia, não? E depois, né, Nossa Senhora percebe que o vinho, né, estava acabando, ou seja, a festa também por conseguinte ia acabar, né? E intercede, né, pede ao seu filho então que faça algo. Né? E Nosso Senhor faz então o seu primeiro milagre. Que bodas eram estas, né, de Caná? E por que veio Jesus a elas? Caná era um pequeno burgo da Galileia, a cerca de 2 léguas de Nazaré. A maior parte dos comentadores pensa que se tratava das bodas de algum parente da Santíssima Virgem, né, de algum parente próximo de Nossa Senhora. Graves autores escreveram que era São João Evangelista, o qual se teria separado da mulher antes de consumar o matrimônio. Alguns autores dizem que tratava-se das bodas de São João, com a sua pretendente, né? Porém, depois do apelo do chamado de Nosso Senhor, boa parte deixaram suas mulheres para seguirem, né, a Cristo. Outros, com mais probabilidade, designaram Simão, por apelido Cananeu, filho de Cleófas e sobrinho de São José, o que explica a presença de Maria, né, e de Jesus. Em consequência do milagre operado em seu favor, ter-se-ia feito discípulo de Jesus e em seguida um dos 12 apóstolos. Depois desse milagre, ele havia se convertido e seguiu a Nosso Senhor, tornando-se assim um dos 12. Segundo os santos padres, Jesus veio a estas bodas por delicadeza e por caridade para com seu parente. Queria mostrar-nos assim que podemos encontrá-lo não somente na solidão, mas também no povoado, quando o dever ou a polidez o exige, e que tudo nestas circunstâncias se passa cristamente. Nós estamos sempre acostumados a ver Nosso Senhor em oração, no horto, ou fazendo algum milagre, mas às vezes também há esses santos divertimentos, algumas alegrias, apesar dos trabalhos e dificuldades da vida, Nosso Senhor também participou da vida comum das pessoas. Sobretudo queria honrar com a sua presença o matrimônio, futuro sacramento que purificará a fonte da vida e fundará a família cristã. E ensinar-nos que ele vem de Deus é bom, digno de respeito e santo, e glorificá-lo com o seu primeiro milagre. Também hoje, as festas católicas, os matrimônios, batizados, é motivo hoje para festas profanas. Para que se vai batizar o seu filho hoje? Depois a gente faz a festa, churrasco. As pessoas pensam sempre em festa, comemorações, etc., em bagunça. Casamento é a mesma coisa. Depois vai ter festa, vai ter comida, bebida, extravagâncias. Mas não é assim que se passa. Tanto é que Nosso Senhor esteve presente, e nada se passou de escandaloso, ou das bagunças que estamos acostumados atualmente. Então, todas as cerimônias, ou mesmo que depois haja uma festa, alguma comemoração, como eu falei sempre, sempre há um batismo, depois tem uma comemoração, porque mais um católico, o matrimônio também, porque é sagrado, a união também entre os esposos é algo de comemoração, mas comemoração com sobriedade, com moderação. Não essas bagunças que se fazem hoje por aí. Felizes os cristãos que têm o cuidado de convidar a Jesus e Maria para as suas bodas. Então, convidar Jesus e Maria. E não fazer algo de mundano ou algo não católico. Como, por exemplo, os casamentos hoje é simplesmente um contrato civil e depois bebedeira, bagunça, e não tem nada de santo, de católico, nada a ver com o que ensinou Nosso Senhor. Ou simplesmente as pessoas vivem amaziadas, vivem juntas, e isso já basta, sem a bênção de Deus, sem a recepção do sacramento.
felizes os cristãos que tenham cuidado de convidar a Jesus e Maria para as bodas, preparando-as e celebrando-as em santas disposições. Serão cumulados das graças e das bênçãos mais abundantes. Mas ai, quantos consideram o matrimônio como um negócio inteiramente humano e, em vez de convidarem a Jesus e Maria, os expulsam das suas bodas e da sua vida doméstica, pelas más intenções, pelas imodéstias e por tantos pecados lamentáveis que precedem, acompanham e seguem este ato tão importante da sua vida. É por isso que são tão poucos os casamentos verdadeiramente abençoados por Deus e que uma maldição divina parece pesar sobre tantas famílias. É o que vemos, não é, por aqueles que não querem seguir, não é, a doutrina, os ensinamentos, os sacramentos deixados por Nosso Senhor. Muitas vezes, em vez de ser uma bênção, não é, é uma maldição para alguns. Então, Nossa Senhora se apressa, não é, e diz a Nosso Senhor que o vinho acabou. E o que Nosso Senhor responde então à Santíssima Virgem? Quid mihi et tibi mulier, non venit hora mea. O que isso tem a ver, não é, comigo e convosco, mulher? Não sabeis que a minha hora não chegou? Responde Nosso Senhor. Mulher, que queres tu? Que me pedes? Que há de ti a mim? A minha hora ainda não chegou, disse Nosso Senhor. Esta resposta parece bem extraordinária e até um pouco áspera nos seus termos. Mas quem poderia dizer com que doçura e respeito foi proferida por Nosso Senhor? Na realidade, é sublime e divina, como a que lemos no domingo anterior. Quid est quod me querebatis, não é? Porque me procuravas, não é? Não sabeis vós que estava me ocupando das coisas de meu Pai, não é? Quando Nosso Senhor, não é, ficou no templo entre os doutores da lei. Não é? Nosso Senhor dá essa resposta também, não é, a Nossa Senhora. É como se Jesus dissesse, mulher, ou segundo alguns intérpretes, Senhora, tu és certamente minha mãe, segundo a carne, mas não sabes que, sendo eu Deus e Filho de Deus, devo obedecer a meu Pai e não apressar as horas fixadas por Ele? Aqui, como no domingo precedente, Nosso Senhor quer ensinar-nos, principalmente a nós, seus sacerdotes, seus lugartenentes, que para os deveres e as obras do nosso ministério sagrado não havemos de tomar conselho da carne e do sangue, mas guiar-nos sempre por motivos sobrenaturais, seguir em tudo o agrado de Deus e procurar somente a sua glória. Então Nosso Senhor estava esperando um tempo determinado ou fixado, não é, por Deus. Nosso Senhor começa o seu ministério a partir dos 30 anos de idade, duram 3 anos, que ele morre com 33 anos, não é? Depois ressuscita gloriosamente. Porém, esses milagres, não é, estavam reservados, digamos assim, para esse tempo, não é, de quando começa de fato, não é, o apostolado de Nosso Senhor. Porém, Nossa Senhora, não é, vendo naquela hora, naquele momento, não é, que havia essa dificuldade humana, não é, pede a Nosso Senhor, não é, e ele obedece, mesmo sabendo, não é, que claro, a obediência deveria ser primeiro a Deus, porém como a sua mãe pediu, não é, ele assim o fez. E é daí que nós sempre recomendamos, não é, a devoção mariana, graças a essa passagem, não é? Todas as vezes que a mãe pede, não é, o filho fica meio que obrigado a fazer, mesmo ele sendo Deus, não é? O menino Jesus obedecia e se submetia em tudo, não é, aos seus pais, sobretudo à Santíssima Virgem. Então tudo que nós pedirmos, não é, à Santíssima Virgem, ela leva para o seu filho e Nosso Senhor com certeza, não é, ouvirá a sua mãe em nosso favor.
Jesus quer ainda mostrar-nos o poder de intercessão que desde então quis confiar à sua Santa Mãe em nosso favor, pois que assim há um simples desejo dela, antecipa a hora e opera o seu primeiro milagre. Maria, por sua vez, compreende tão perfeitamente esta intenção de Nosso Senhor, apesar de não a ter exprimido, que chama imediatamente os servos e com admirável confiança lhes diz que cumpram as ordens de seu filho e façam tudo quanto lhes mandar. Dixit mater eius ministris, quodicunque dixerit vobis, facite. Disse a mãe aos ministros: tudo que ele vos disser, o façais. Então segue-se esse milagre extraordinário de Nosso Senhor, né? Transforma pede os servos que encham de água aquelas talhas, né? Eram grandes recipientes, né, de água, encheram tudo até a boca, né? E quando tiraram já o melhor vinho, né? Tanto é que o mestre Sala, aquele que era o responsável por servir o vinho, né, ficou surpreso, né? E falou diretamente, né, com o responsável das bodas e disse que serviram primeiro, não é, o vinho mais ou menos, não é, e deixaram por último o melhor de todos, não é, o que foi transformado por Nosso Senhor. Que significa, não é, este milagre da água transmutada, não é, em vinho? Primeiro de tudo, recorda as obras maravilhosas que o Todo-Poderoso realiza todos os dias na ordem natural humana. Quantos milagres? No Nordeste, por exemplo, tem uma missa própria, se nós pedimos chuva a Deus por conta das secas no Nordeste, e quantas vezes os missionários rezavam essas missas e chovia de maneira torrencial. E tantos outros milagres extraordinários que acontecem, que se passam na ordem natural, que vem de Deus Todo-Poderoso, sem que nos apercebamos disso, porque assiduitate viluerunt, como diz Santo Agostinho. Ele cria de nada as substâncias ou transforma-as em frutos saborosos para o nosso uso, mas também tem um sentido espiritual e sobrenatural. No sentido espiritual, esta água contida nas talhas significava a revelação do futuro Messias, revelação necessária à purificação dos judeus e encerrada nas profecias. Ora, Nosso Senhor, vindo cumprir as profecias, mudou esta água em vinho delicioso, mas unicamente saboreado por aqueles que têm a felicidade de acreditar nele e de ali o descobrir. Foi o que fez os seus discípulos, dando-lhes a verdadeira inteligência das Escrituras. Este vinho de maravilha produz ainda outro milagre por meio dele. Os impudicos tornam-se castos, os orgulhosos tornam-se humildes, e os fracos enchem-se de coragem e de força, a ponto de confessarem generosamente a Deus e de morrerem por Ele. Enfim, este milagre significava e profetizava outro ainda maior e mais admirável que Nosso Senhor fará na véspera da sua morte e se perpetuará até o final dos tempos. É o mistério da adorável Eucaristia, no qual Nosso Senhor, pela sua palavra onipotente, muda o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue, e isto para alimentar a nossa pobre alma no deserto deste mundo. Então Nosso Senhor, na Quinta-feira Santa, institui o sacerdócio e a Santa Missa, e vai assim se perpetuar para sempre, utilizando-se de quê? Também, não é, do vinho, e do pão. Vinho esse, não é,
que ele já havia transformado na água em vinho. E se utiliza desse mesmo vinho para instituir outro sacramento, que é o sacramento da Eucaristia. Utiliza-se dessas espécies. E para lhe dar um penhor na imortalidade gloriosa, o Sacro Convivium. Ó Jesus, sede bendito e glorificado nos milagres da vossa bondade e do vosso amor. Fac me tibi semper magis credere, in te spem habere te diligere. Não é? Fazei o Senhor acreditar em vós cada vez mais, ter essa fé, não é? No Santíssimo Sacramento, também, não é? Em todos os outros sacramentos. Hoje também vimos o do matrimônio, e essa responsabilidade, não é? De levar a sério uma família católica. Celebramos também, não é? A festa da Sagrada Família, no domingo passado, então vimos também as responsabilidades, não é? De cada estado de vida. E fica também a intercessão da Santíssima Virgem. Aquele que reza se salva e aquele que não reza se condena, de Santo Afonso Maria de Ligório. Então, quanto mais rezarmos, mais estaremos na presença de Deus, mais alcançaremos essas graças que vêm de Nossa Senhora, que é a medianeira de todas elas. Então, só receberemos alguma graça se de fato nos ajoelharmos diante de um altar da Santíssima Virgem e pedirmos com confiança qualquer coisa, qualquer necessidade que tivermos, né? Às vezes materiais também, mas sobretudo espirituais, e graças de conversão verdadeira. Se pedimos a Nossa Senhora apresentará essas nossas súplicas e pedidos ao Sagrado Coração de Jesus, né? E o coração de Jesus, né, atenderá certamente esses pedidos de sua Mãe Santíssima. Ave Maria Puríssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.